Shalom, olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vou ensiná-los como fazer uma exegese, o passo a passo da exegese, ok? Então, assim, o que é e como fazer uma exegese, tá? A palavra exegese tem duas acepções que nos interessam. Primeiro, há uma pesquisa empreendida por alguém visando extrair de um texto antigo o significado correto. Tá? Você pega os textos lá nas línguas originais e tem por objetivo entender o significado correto daquilo que aquele texto muito antigo, de 2.000 anos, 3.000 anos, 2.500 anos, talvez até 3.000 anos, tem a dizer, tá? A segunda questão da exegese é um trabalho acadêmico, produzido como fruto da pesquisa da pesquisa que alguém desenvolveu. Então, como o nosso passo a passo aqui é sobre a exegese bíblica do Antigo Testamento, você desenvolver um trabalho acadêmico, uma pesquisa de um texto, de uma perícope. Perícope é o texto que tem começo, meio e fim. Nós não ficamos presos à questão de capítulos e versículos, não. Nosso tratamento vai ser sempre utilizar esse termo que se chama perícope. Quando um professor de seminário ensina exegese, o que se tem em vista é o primeiro significado, que é extrair o que aquele texto quis dizer naquele tempo e o que aquele texto pode ser, de que forma pode ser aplicado, de que forma pode ser contextualizado, tá? Então, o objetivo é que o estudante aprenda a ler corretamente os escritos de um determinado autor bíblico ou de um gênero literário específico, a fim de saber ensinar e aplicar aquele texto para o seu dia a dia, né, como teólogo ou teólogos. A forma que os professores usam para verificar se os alunos aprenderam o conteúdo ensinado pedindo que cada um faça a sua exegese, de acordo com o seu interesse, no texto que ele tem interesse. Por isso que eu dou sempre liberdade para que meus alunos façam exegese do texto que eles desejam fazer, não aquilo que eu determino. Então, assim, há, evidentemente, outras definições sobre o termo exegese, cada qual tem sua ênfase específica, tá? Recomendo ao leitor que faça, ao estudante, né, que faça aí um tempo tentando encontrar características principais em cada uma das definições abaixo, para entender o pleno significado da exegese. Então eu vou dar uma definição de exegese de alguns escritores, alguns exegetas. Você tem aqui o Wegener. Ele diz que exegese é, pois, o trabalho de explicação e interpretação de um ou mais textos bíblicos. Então isso é exegese. Você vai explicar, vai interpretar, fazer a interpretação histórico-gramatical de um ou mais textos bíblicos. Seguindo aqui com o Wegener, isso vai estar também no dicionário de língua portuguesa, no Aurélio, que é a exegese, uma explicação que procura fazer uso de vários recursos e instrumentos científicos para entender o texto das Sagradas Escrituras. Então, a exegese utiliza-se de técnicas científicas, técnicas, métodos acadêmicos aí, para entender o real sentido aí das Escrituras Sagradas. O Grasmick, ele vai dizer que é uma exposição de uma palavra, sentença, parágrafo de um livro inteiro, levando ao significado verdadeiro e exato
do texto. Então, a exegese tem aí essa definição, tá? Voltando no Wegener, ele ainda vai dizer o seguinte: a hermenêutica bíblica designa mais particularmente os princípios que regem a interpretação dos textos. A hermenêutica trabalha com princípios. Ela muitas vezes não lança mão do método histórico gramatical, tá? Enquanto a exegese, ela descreve mais especificamente as etapas ou os passos que cabe a dar uma interpretação de cunho histórico gramatical. Então, assim, essa é a definição do Wegener. O Solem, ele vai dar essa definição também. Todos esses exegetas aí, eles estão definindo o termo para ver em qual nós vamos nos encaixar, ou até mesmo todos eles para dar um peso de fundamentação teórica do trabalho de exegese que será desenvolvido, que é desenvolvido. No sentido amplo, exegese é o cuidadoso estudo metodologicamente autoconsciente de um texto empreendido com a finalidade de produzir uma interpretação acurada e útil do mesmo. Falando de forma mais estrita, o termo exegese é frequentemente usado para denotar o esforço de estabelecer o sentido filológico e histórico de um texto bíblico. O que isso significou? Um contraste com o seu sentido aplicativo. O que significa? Então, a exegese trabalha com isso. E é segundo o Solem, o que isso significou? Ao invés de trabalhar com o que isso significa. O Sturge vai definir a exegese da seguinte forma: uma exegese é um estudo analítico completo de uma passagem bíblica, feito de tal forma que se chega à sua interpretação útil. Uma exegese é uma tarefa teológica, mas não mística. Existem certas regras e padrões sobre como fazê-la, embora os resultados possam variar em aparência, uma vez que as próprias passagens bíblicas variam bastante entre si. O Sturge vai citar desta forma. Então, nós fizemos a exposição de várias definições de exegese, o que é fazer, é muito importante, porque ao fazer ao ter essa técnica, esse método para estudar a Bíblia, vai permitir ao estudante, ao líder, ao pastor, ao padre, que deve utilizar isso também, chegar ao sentido histórico gramatical daquilo que está querendo compreender, ok? Do ponto de vista estrito, portanto, a pesquisa exegética visa trazer à tona o significado de um texto antigo. O que ele quis dizer? O que aquilo está querendo falar? Tá? Conforme aí o autor original, conforme o que o autor quis dizer no seu tempo. O que o autor original pretendeu transmitir aos seus leitores originais. Cremos, entretanto, que a Bíblia é a palavra escrita de Deus para todas as épocas. Logo, temos o dever de atualizar o significado do texto para a nossa época, à luz dos demais textos das Escrituras. Transformar esse sentido em uma regra de teologia ortodoxa e regra de prática. Então, vai se tornar uma ortodoxia e uma ortopraxia. Tá? Focalizando agora na exegese como trabalho, vou propor uma definição operacional da exegese. Tá? O que é essa minha proposta operacional, mais prática, mais simplificada, para fazermos esse trabalho acadêmico? Então, primeiro, a exegese é um trabalho
acadêmico, no qual o autor expõe a sua interpretação de uma porção bíblica que contenha uma ideia completa. Essa parte aí nós chamamos de perícope. O que é perícope para nós? É um texto que tem começo, meio e fim, tá? Malaquias 2, 8 e 9. É uma perícope? Tem que olhar lá, você tem um começo, um meio e um fim. Na Bíblia há várias perícopes, né? Ela é composta de várias perícopes. E o exegeta tem que ter em mente que aqueles versículos, as divisões, muitas vezes, dos livros, dividir a Bíblia em capítulo e versículo, isso é só uma estratégia didática para a pessoa localizar lá no texto bíblico onde quer que vai ler ou que quer ler, né? A perícope não está restrita a isso, tá? A perícope, ela é um texto que tem começo, meio e fim. Ele tem que introduzir um assunto, desenvolver esse assunto e terminar e fazer a conclusão do assunto. Quantos versículos tem uma perícope, professor? Um versículo pode ser uma perícope. Vários versículos podem compor uma perícope. Um capítulo pode ser uma perícope. Uns 2 capítulos, o livro inteiro, né? Então, assim, o que tem que ter em mente é como aquela perícope, como que esse texto, que eu chamo de perícope, começa, qual é o desenvolvimento dele e qual é a conclusão, tá? Então, estabelece como sua interpretação se relaciona com outras interpretações do mesmo texto. Para produzir uma exegese, é necessário o quê? Primeiro, fazer a própria interpretação do texto em sua língua original. Tá? Traduzir o texto. É um texto em hebraico, traduzir esse texto em hebraico. O que é? E fazer a interpretação dessa tradução a partir da perspectiva do original. Não é você pegar o texto hebraico, depois pegar uma versão em portuguesa. As versões, as traduções, elas têm interpretações dos seus tradutores. Neste momento aqui, por ser um trabalho acadêmico, agora a gente quer ver a sua interpretação, você tendo contato com o texto antigo, tá? Comparar a sua interpretação com a de outros exegetas. Como fazer isso? Através de comentários, artigos, revistas especializadas, periódicos, que temos aí muito aí se a gente buscar na internet. Então, eu gosto muito de utilizar os artigos lá da Unimep, lá de Guarulhos, ok? Estabelecendo aí um diálogo com tais interpretações. Então, você pode pegar um artigo desse, concordar ou discordar, tá? Além disso, também intentamos que o trabalho escrito contenha a compreensão do estudante de como aquele texto coopera com a teologia e com a prática cristã. Então, não é um texto para ficar parado no tempo e no espaço. Isso tem que ter uma aplicação para os dias atuais. Trabalhe-se com exegese para nós vermos qual é a aplicação disso. Esse texto tem que ser contextualizado. Senão fica um trabalho morto, né? Para que fazer? Então não faz sentido. A gente faz exegese e busca sua contextualização, sua aplicação para os dias atuais. O trabalho exegético é, portanto, o relatório de pesquisa exegética, empreendida pelo estudioso, como outros trabalhos acadêmicos. Evidente que nem tudo que foi pesquisado e produzido durante o processo da pesquisa deve aparecer como trabalho escrito, né? Senão fica muito volumoso, se escreve muito, e a gente não chega ao objetivo. Então, a exegese ela deve vir com um objetivo específico para que possamos, por meio desse objetivo, atingir o público-alvo, ou atingir aquilo que pretendemos conhecer e estudar.
Não somente o conteúdo é importante, a compreensão e explicação do texto também é muito importante. Então, aquilo que for relevante, desconhecido ou original, e as conclusões da pesquisa, ou seja, as respostas para os problemas que o texto oferece. É isso aí que deve nortear o nosso trabalho de exegese, tá? Quanto à metodologia, a exegese feita no Brasil deve seguir determinadas regras metodológicas. Além das regras metodológicas já enunciadas por exegéticos que embasam a nossa pesquisa, que dão suporte teórico, metodológico para a exegese, ela deve ser apresentada enquanto trabalho acadêmico, na sua forma, na estética, né, de acordo com as normas aí da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, tá? Bom, isso aí a gente encontra aí, é fácil, não é nem um bicho de sete cabeças. Bom, pessoal, não existe só um meio de fazer exegese, não existe só um modelo, né? Temos aí diferentes trabalhos exegéticos, diferentes modelos, tá? Vocês podem encontrar aí na internet modelos de exegese. Vão encontrar um vasto número de exegeses e seus modelos aí, que seria bom vocês consultarem. Aqui eu vou propor um caminho, um trabalho. Juntamente com esses diversos outros trabalhos, somado ainda aos manuais não publicados por professores de seminários, torna evidente a falta de padrão aos passos exegéticos. Então, gente, você pode pegar. Eu mesmo já mudei bastante o modelo da exegese. O fruto final é igual, só o passo a passo que às vezes eu dou uma modificada aí, mas o trabalho final continua sendo igual. Em que pese as diferenças, existem diversos passos exegéticos que se repetem na maioria dos livros. O que pretendemos fazer aqui é seguir um tipo de trabalho, tá? Então, o estudante não deve se sentir preso à pesquisa ou à forma, à estrutura do trabalho que eu vou apresentar, tá bom? Então, eu vou dividir o nosso trabalho de exegese em três partes principais. Primeiro, eu vou fazer o estudo contextual, tá? O estudo do contexto, o estudo textual e o estudo teológico. Então, vamos lá. O trabalho vai ter três partes principais, três grandes partes. Cada parte dessa vai ter várias divisões, vários assuntos. Cada grande parte vai estar dividida em partes menores. É o estudo contextual, o estudo textual e o estudo teológico. Ok? Bom, ao método hermenêutico que rege a produção de um trabalho como este, podemos chamar de método histórico-gramatical teológico. Esse vai ser o nome do método, é esse o método que vamos utilizar. Então, assim, este método tem por base a de inspiração divina e proposicional das Escrituras, ao mesmo tempo que utiliza informações oriundas de abordagens que não compartilham este pressuposto. Então, assim, depois eu passo aí. É um trabalho que tem qual é a forma final? Tem capa, folha de rosto, etc, etc. Aí está as grandes partes. O textual, o estudo textual se divide aí em contexto histórico, contexto literário, o contexto do livro todo, o contexto remoto, contexto próximo, a estrutura do contexto próximo, o contexto canônico, Antigo e Novo Testamentos. Depois, a segunda grande parte, o estudo textual, né, o texto hebraico, a tradução literal, né, ela tradução dinâmica, o esboço mecânico, como que está dividido, por que aquele texto é uma perícope, né, isso deve ser respondido aqui.
comentários e mensagem desse texto para a época em que foi escrito. Depois a gente tem o estudo teológico desse texto. Então, como eu falei, dividido em 3 grandes partes. Estudo contextual, estudo textual, contextual, textual e, por último, o estudo teológico. Quais as divisões que tem essa parte? Qual a mensagem para hoje? Qual a teologia do texto? As implicações para a teologia bíblica desse perícope, as implicações da teologia sistemática para essa perícope, as implicações para a teologia prática e, por último, nesse item aqui, você faz um sermão da perícope que você escolheu. Depois tem conclusão e as referências bibliográficas, tá? Então, vamos explicar passo a passo, ok? Hoje eu quero falar com vocês sobre a introdução. É o objeto principal de uma introdução, a introdução é a apresentação do trabalho, a apresentação da exegese. Eu costumo dizer que a introdução é a última parte a ser escrita é a introdução. É a primeira que nós vamos, o primeiro item da exegese, né? Porém, você pode desenvolver até as 3 grandes partes que eu coloquei, o estudo contextual, o textual e o teológico. E aí faz a conclusão e no final você faz a introdução. Mas a introdução não vem no final, vem no início. Como assim, professor? É o seguinte, a introdução é uma apresentação do trabalho, é uma apresentação da exegese que você vai fazer. Então, como que vai fazer no início, como que você vai apresentar, que você ainda não desenvolveu. Então, o trabalho, ele é realizado a partir das divisões, aí, por fim, você escreve a introdução, apresentando o trabalho, de forma que esse trabalho vai despertar a atenção do leitor. Você deve convencer aquele que vai ler que vale a pena gastar um tempo lendo o seu trabalho. Tá? Procura, na introdução, mostrar a relevância do assunto que você escolheu para os leitores, até mesmo para você. E parte disso é a apresentação de declaração clara, explícita e concisa das ideias que você tem acerca da exegese. A ideia exegética é a proposição, tá? O que é essa proposição? Uma tese de afirmação principal do texto, ou seja, o texto ensina a relevância para ser justificada nas áreas pessoal, importância desse texto para a sua prática pastoral, para a sua prática diária como cristão, a parte eclesiológica, qual é o sentido aqui para eclesiologia, que é o para a igreja, e qual é a importância acadêmica, qual é a importância disso para o estudo. E também missional, qual esse texto, o que esse texto tem de importante para os não cristãos. E doxológica, né, como o texto contribui para glorificar a Deus, tá? Bom, então assim, a introdução é isso, é realmente a parte final. Você faz toda a exegese e depois escreve apresentando. Na introdução você coloca relevância, justificativa, quais são os objetivos que você pretende alcançar, quais os métodos foram utilizados para o desenvolvimento dessa exegese. Esse é um trabalho acadêmico normal, como de TCC, de dissertação, tese, tudo tem essa mesma estrutura. Que vai sendo mais profundo é o grau de reflexão e domínio da bibliografia. O texto bíblico. Nessa seção você vai transcrever o texto escolhido, utilizando a versão bíblica mais utilizada pelos leitores. Então, o texto bíblico que eu mais utilizo, que gosto, é a revista corrigida e atualizada. Tá? RS, Revista Corrigida e RSA. Essa é a versão que eu sempre utilizo, que eu tento padronizar aí com os meus estudantes. Vamos lá. O estudo contextual. Nessa sessão você vai aprender informações contextuais que foram importantes para a compreensão da sua
Perícope. O estudo vai abordar aspectos históricos, literários e teológicos que lancem luz sobre o texto estudado. Então, essa parte é importante para você ter uma clareza do que diz a sua exegese. Ok? O que é o estudo histórico da passagem? Nessa parte, você vai apresentar informações históricas, o contexto histórico do texto. Se for possível encontrar que circunstâncias aquele texto foi produzido. As questões geográficas, trabalhadas aí na área da geografia bíblica, tentar fazer essa localização do tempo, espaço, lugar, as questões econômicas, as questões políticas, religiosas e culturais, que sejam relevantes e necessárias para uma boa interpretação do texto escolhido. Não se tem aqui em vista informações sobre a autoria, destinatários, local de escrita, peculiares aí da introdução de cada livro ou informações especificamente relacionadas à perícope que está sendo analisada. Então, como primeiro trabalho, vamos fazer, então, do texto que vocês já escolheram, o contexto da passagem. O primeiro passo é o contexto da passagem. Escolher o texto, agora vamos fazer o contexto dessa passagem. Ok? Até a próxima aula. Shalom.